O ar em Jerusalém, naquele ano de 33 depois de Cristo, carregava um peso diferente, uma tensão que não se dissolvia com o incenso dos sacrifícios matinais ou o aroma do pão ázimo que permeava as vielas. Era uma eletricidade silenciosa, quase palpável, que corria pelas pedras dos caminhos e subia pelas muralhas da cidade, alcançando o céu primaveril. Mas para um homem, essa tensão era um fardo insuportável, uma sombra que se estendia muito além das muralhas da cidade, mergulhando em um abismo de culpa e desespero. Judas Iscariotes, cujo nome ecoaria pela história como sinônimo de traição, estava prestes a se tornar o protagonista de um dos atos mais sombrios e incompreendidos da narrativa humana. Sua história não é apenas um epílogo trágico da vida de Jesus, mas um mergulho profundo na psique humana, nas escolhas que nos definem e nas consequências que nos perseguem. A Jerusalém daquela época era um caldeirão de culturas e crenças, um centro religioso e político sob o domínio romano. Durante a Páscoa, a cidade, que normalmente abrigava entre 80 e 100 mil pessoas, multiplicava sua população com peregrinos de todas as partes do mundo judaico. As ruas estreitas, os mercados fervilhantes e o templo imponente eram o cenário de uma vida religiosa intensa, mas também de intrigas políticas e fervor messiânico. Nesse ambiente, Jesus de Nazaré havia emergido como uma figura carismática, atraindo multidões com seus ensinamentos e milagres. Judas, um dos 12 discípulos, caminhou ao lado dele, testemunhou seus feitos e ouviu suas palavras. Ele era o tesoureiro do grupo, uma posição de confiança que, ironicamente, o colocaria em uma encruzilhada moral. A decisão de Judas de trair Jesus por 30 moedas de prata é um ponto de virada que desafia a compreensão. Seria ele um zelote desiludido, esperando que Jesus liderasse uma revolta contra Roma, e ao ver que isso não aconteceria, decidiu forçar a mão dos acontecimentos? Ou seria a ganância o seu único motor, como sugerem algumas passagens bíblicas que o descrevem como ladrão? A verdade é que a motivação de Judas permanece um enigma, um espelho das complexidades da natureza humana. Aquele beijo no Getsêmani, um gesto de intimidade transformado em sinal de traição, selou não apenas o destino de Jesus, mas também o de Judas. A prisão de Jesus desencadeou uma série de eventos que culminariam na crucificação. Mas para Judas, o peso de sua ação começou a se manifestar quase imediatamente. A notícia da condenação de Jesus, que Judas provavelmente esperava que fosse apenas uma repreensão ou uma demonstração de poder, atingiu-o como um raio. O plano, se é que havia um, desmoronou. O remorso, uma força avassaladora, tomou conta de sua alma. Ele tentou reverter o que havia feito, devolvendo as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, confessando: pequei, pois traí sangue inocente. Mas a resposta que recebeu foi fria e implacável. Que nos importa? Isso é contigo. As moedas, o preço da traição, foram jogadas de volta ao templo, um símbolo da sua culpa e da rejeição de seu arrependimento. Esse gesto, desesperado e inútil, marcou o início de sua espiral descendente. A cultura judaica da época não oferecia um caminho fácil para a redenção de um ato como o de Judas. A traição era vista com a mais profunda aversão, e o derramamento de sangue inocente era uma mancha indelével. O templo, com seus rituais de purificação e sacrifícios, era o centro da vida religiosa. Mas para Judas, o caminho de volta parecia bloqueado. Ele havia cruzado uma linha, e a comunidade, os sacerdotes e talvez até mesmo sua própria consciência não ofereciam consolo. A cidade que fervilhava com a celebração da Páscoa, que celebrava a libertação, tornou-se para ele um labirinto de condenação. Aquele que havia caminhado com o Mestre, que havia testemunhado o amor e a compaixão em sua forma mais pura,
Agora se via consumido pela escuridão de sua própria escolha. A rejeição dos sacerdotes e o peso esmagador do remorso empurraram Judas para um ato final e desesperado. A Bíblia nos oferece duas versões de seu fim, ambas trágicas e repletas de simbolismo. O Evangelho de Mateus narra que Judas, após jogar as moedas no templo, retirou-se e foi enforcar-se. Essa imagem de um homem consumido pela culpa, buscando na morte uma fuga para a sua angústia, é poderosa e direta. O local exato do enforcamento não é especificado, mas a tradição aponta para um lugar conhecido como Campo de Sangue ou Campo do Oleiro, que os sacerdotes compraram com as moedas devolvidas por Judas para servir de cemitério para estrangeiros. Esse campo, manchado pelo preço da traição, tornou-se um monumento involuntário à sua queda. A segunda versão, encontrada nos Atos dos Apóstolos, escrita por Lucas, oferece um relato mais gráfico e detalhado. Pedro, dirigindo-se aos outros apóstolos, descreve o destino de Judas. Ora, este adquiriu um campo com o salário da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. A expressão precipitando-se pode sugerir uma queda acidental de um lugar alto, ou uma queda intencional que resultou em um desfecho horrível. A imagem das entranhas derramadas é visceral e impactante, reforçando a ideia de um fim violento e ignominioso. Embora as duas narrativas difiram nos detalhes, ambas convergem para o mesmo ponto: a morte trágica e solitária de Judas, um fim que contrastava drasticamente com a vida que ele havia levado ao lado de Jesus. A discrepância entre os relatos bíblicos sobre a morte de Judas tem sido objeto de debate e interpretação ao longo dos séculos. Alguns estudiosos sugerem que Mateus foca no ato do suicídio em si, enquanto Lucas descreve as consequências físicas e o local. Outros veem as duas versões como complementares, onde Judas se enforcou e o corpo, talvez após um tempo, caiu e se desfez. Independentemente da exata sequência dos eventos, o que fica claro é a profundidade do seu desespero. Judas não buscou o perdão ou a reconciliação, mas a aniquilação. Seu fim serve como um lembrete sombrio das consequências da culpa não processada e do remorso que consome. Na cultura judaica da época, o suicídio era visto como um ato de desespero extremo, uma afronta à vida dada por Deus. Aquele que tirava a própria vida era frequentemente negado um enterro adequado, e sua memória era maculada. O destino de Judas, portanto, não era apenas a morte física, mas também a condenação social e espiritual. Ele se tornou um pária, um exemplo de como a traição e a ganância podiam levar à ruína completa. A história de Judas, contada e recontada, serviu como um alerta, uma parábola sobre os perigos de se afastar do caminho da retidão. A figura de Judas, no entanto, não é unidimensional. Ao longo da história, houve tentativas de reinterpretar suas ações, de vê-lo não como um vilão, mas como um instrumento necessário no plano divino, ou mesmo como um discípulo que, à sua maneira tortuosa, tentou forçar Jesus a revelar seu poder messiânico. Alguns textos apócrifos, como o Evangelho de Judas, apresentam uma visão alternativa, onde Jesus teria instruído Judas a traí-lo para que as profecias se cumprissem. Contudo, essas interpretações são minoritárias e não encontram respaldo nos cânones cristãos. A narrativa predominante o retrata como o traidor, aquele que vendeu seu mestre por um punhado de moedas e cujo fim foi um reflexo de sua própria escuridão interior. A complexidade de sua figura reside justamente nessa dualidade. Um homem que esteve tão perto da luz, mas que escolheu um caminho de trevas, culminando em um desfecho que ecoa até hoje. A morte de Judas Iscariotes, seja por enforcamento ou por uma queda fatal,
Marcou o fim de uma jornada que começou com promessa e terminou em desolação. Seu nome, que outrora significava Homem de Cariote, uma cidade na Judéia, transformou-se em um epíteto para a traição, um legado que o persegue através dos milênios. A história de Judas não é apenas um registro de um evento passado, mas um convite à reflexão sobre as escolhas que fazemos, as tentações que enfrentamos e o poder do arrependimento. Enquanto Pedro, que também negou Jesus, encontrou o caminho do perdão e da restauração, Judas sucumbiu ao desespero, incapaz de ver uma saída para sua culpa. Essa diferença fundamental entre os dois discípulos, ambos falhos, mas com destinos tão distintos, oferece uma lição profunda sobre a natureza da misericórdia e da redenção. A figura de Judas, portanto, transcende o mero personagem histórico. Ele se tornou um arquétipo, um símbolo das falhas humanas, da fragilidade da fé e da capacidade de autodestruição. Sua história nos força a questionar: o que nos leva a trair nossos princípios, nossos amigos, ou até mesmo a nós mesmos? Quais são as forças internas e externas que nos empurram para atos que mais tarde lamentamos profundamente? A narrativa de Judas, com sua ambiguidade e seu final sombrio, continua a ressoar porque toca em medos e dilemas universais. A Páscoa daquele ano, que começou com a celebração da libertação e culminou na crucificação de Jesus, foi um divisor de águas na história. Para Judas, no entanto, foi o ponto de não retorno, o momento em que sua vida se desfez. A cidade de Jerusalém, com suas festividades e rituais, continuou seu curso, mas a sombra de sua traição pairava sobre ela, um lembrete de que nem todos os que caminham na luz permanecem nela. A história de Judas Iscariotes é um capítulo essencial para entender não apenas os eventos daquele ano crucial, mas também a complexidade da condição humana e a eterna busca por significado e redenção. Se você chegou até aqui, é porque a história de Judas, com toda a sua complexidade e tragédia, tocou algo em você. Talvez você se identifique com a luta entre a luz e a escuridão, com as escolhas difíceis que a vida nos apresenta. Eu adoraria saber o que essa narrativa desperta em seu coração. Compartilhe nos comentários. Existe alguma figura histórica ou bíblica cuja história te intriga ou te faz refletir profundamente sobre a natureza humana? Qual lição você tira da trajetória de Judas? Suas perspectivas enriquecem demais a nossa comunidade e nos ajudam a explorar esses temas com ainda mais profundidade. E se essa jornada pela história antiga, pelos costumes e pelas culturas que moldaram o nosso mundo te cativou, não deixe de se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma das nossas próximas explorações. Sua presença e sua voz são o que tornam este espaço tão especial. Vamos juntos desvendar mais mistérios e aprender com o passado.